Fala, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Cristiano, sou professor de língua portuguesa e hoje nós vamos dar início à nossa segunda aula, nossa aula 2. Então tá aqui o meu contato, né? Professor Cristiano, meu Instagram aqui, se você quiser entrar em contato, mandar alguma pergunta, algum elogio e tudo mais, certo? Então, nosso objetivo aqui é fazer um resumo dos conteúdos de língua portuguesa que vão cair no IFMA e resolver algumas questões, ok? Então vamos lá. Ó. Nossa aula de hoje, nossa aula 2. Se você ainda não viu a aula 1, peço que você volte, assista. O assunto é bem interessante para a gente seguir. Então, oração, frase, oração e período, aula 2, tá? Vamos lá então. Vamos entender o que é isso, tá? Todos os anos, pelo menos o que eu vejo, inclusive nas provas aí de 2023, 2024, tem caído muitas questões sobre período, certo? Então, vamos entender o que é frase, oração e período? Então, olha só, o que é frase? Frase é todo enunciado, tudo que você diz pode ser uma palavra ou um conjunto de palavras que tem sentido completo. Tem que ter sentido completo dentro de um determinado contexto. Eu posso falar silêncio, tem uma palavra. Mas tem sentido em um contexto? Tem. Então isso é frase. Ou, por favor, pessoal, fiquem em silêncio. Agora aqui eu já tenho várias palavras. Fez sentido? Fez sentido em um contexto? Então isso é frase. Então frase, como está dizendo aqui, é todo enunciado com sentido completo. Isso é frase. E o que é a oração? Tá? Oração, gente, é toda frase que vai se estruturar em torno de um verbo. Ou seja, se a frase tiver verbo, ela é chamada de oração. Tá? Quem determina é justamente o verbo. E o período? O período ele é um conjunto de orações, certo? O período ele pode ser simples ou composto. Se dentro do período tiver apenas uma oração, ele é período simples. Se tiver apenas um verbo, período simples. Se tiver dois ou mais verbos, nós teremos um período composto. Lembrando que o que determina o número de orações são os verbos. Então, se eu tiver 4 verbos, eu vou ter 4 orações. Temos que ver se eu tenho quantos períodos ali. Ok? Só para ilustrar, quando é que termina um período? O período termina quando nós temos o ponto, né, o ponto final. Vou tentar aqui fazer aqui o ponto. Ó, o ponto. Termina quando tem interrogação. Termina quando tem reticências, tá? Aqueles 3 pontinhos. E termina quando tem exclamação, tá? Então, quando é que um período termina? Quando tem ponto, ponto de interrogação, reticências ou exclamação. Vírgula, 2 pontos, ponto e vírgula não encerram períodos. É bom você saber disso porque tem questões que vão te perguntar isso, ok? Então, sabemos disso, você já sabe disso, então, já sabe o que é frase, oração e período, então você está preparado para responder a algumas questões. Vamos lá. Essa daqui, do ano passado, viu, gente? Essas questões. A tecnologia é cada vez mais uma aliada para as empresas de variados setores e portes. Uma pesquisa global recente da IBM mostrou que 41% das empresas brasileiras utilizam alguma forma de inteligência artificial em seu dia a dia. Os dados coletados demonstram que houve um crescimento considerável na adoção da tecnologia no cenário pós-pandemia, uma vez que foram muitos os desafios causados pela Covid. Em relação à organização em relação à sua organização, o parágrafo é formado por 3 períodos, 2 períodos, único período, 4 períodos. E aí? Primeiro, vamos ver até onde vai esse período. Esse período vai até aqui. Tem verbos aqui? Tem. Verbo ser, é cada vez mais uma aliada para as empresas. Então eu só tenho um verbo, então aqui eu tenho uma oração. Vou chamar aqui de oração 1. Você pode parar o vídeo, dá para tentar responder. Uma pesquisa global recente, aqui vai até aqui, ó. Segundo período. Tem verbos aqui, ó, verbo mostrar, verbo utilizar, tá? Então aqui eu tenho agora, esse primeiro eu só tenho um verbo, e eu tenho um período simples. Aqui eu já tenho um período composto no segundo. Então aqui eu tenho, ó, PS. No segundo, eu tenho PC, tá? Período composto.
Aí bem que começa o terceiro período. Ó. Os dados coletados demonstram, mais um verbo, demonstram o quê? Que houve outro verbo, um crescimento considerável na adoção de tecnologia do cenário pandemia, pós-pandêmico, uma vez que foram muitos e tal. Então eu tenho aqui, gente, 3 períodos, sendo que um simples e 2 compostos, certo? Vamos, o que ele quer? 3 períodos e 6 orações. Eu tenho 3 períodos. Eu não tenho 2 períodos, eu não tenho um único período, eu não tenho 4 períodos. Eu tenho quantos períodos? 3. Então, não preciso nem corrigir as orações. Ok? Porque eu já estou sabendo aqui, ó, que eu tenho, certo? Ó, mas aqui tem outro verbo, ó. Foram, ok? Então, eu já sei que o meu gabarito aqui, ó, não preciso nem ver a questão das orações. Eu tenho 3 períodos. Gabarito letra A. Não preciso nem ver quantas orações tem. Tá? Mas só para a gente ver, ó, tem um verbo. Cadê? Uma pesquisa. 2, 3, 4, 5, 6. Por isso, 6 orações. Tranquilo, pessoal? Gabarito letra A. Vamos lá. O país que está entre os mais ricos do mundo, desde a década de 1990, adotava uma estratégia massiva de informatizar os materiais didáticos e as aulas. Mas os resultados em prova de leitura e conselhos de órgãos de saúde fizeram um novo governo mudar a postura. Em relação à sua organização, o parágrafo é formado por, de novo, tá? Tem quantos períodos aqui? A gente já vê de cara que só tem um ponto aqui, ó. Tem um ponto aqui, então aqui eu tenho um período único. Então já descarta C, já descarta D. Não se esqueça de parar o vídeo e tentar responder. E também não se esquece de se te inscrever no nosso canal. Então vamos lá. Eu tenho aqui, gente, um período único, certo? Vamos ver então quantas orações eu tenho nesse período aqui, tá? Vamos lá, vamos ver quantas orações. Só apagar aqui, tá? Cadê a caneta? A borracha? Não sei cadê a borracha. Vamos lá. Vamos conferir os verbos, tá? Se são 5 ou 6. Ó, o país está entre os mais ricos do mundo, desde a década de 1990. Adotava 2 orações. Uma estratégia massiva de informatizar, outro verbo, os materiais didáticos e as aulas. Mas os resultados em provas de leitura do Conselho Regional de Saúde fizeram o quê? O governo mudar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 verbos, é isso? O único período composto, o período é composto, eu já sei disso, o período está composto. Mas eu tenho formado por 5 orações ou formado só por 6 orações. E aí, o que você acha? 6 ou 5? 1, 2, 3, 4, 5 verbos, é isso? São 5 verbos? O país está, adotava, maciça de informatizar, os materiais, maciça de informatizar os materiais didáticos, mas o resultado das provas de leitura foram o Conselho de Órgãos de Saúde fizeram o governo mudar. E aí, o que você acha? Vamos lá? Gabarito letra A, tá? Eu tenho 5, do jeito que a gente conferiu, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Ok, pessoal? Letra A. Vou marcar aqui, deixa eu ver aqui. Letra A. Do jeito que a gente conferiu o número de verbos. Eu disse para vocês que o verbo determina o número de períodos. O verbo determina o número de orações. Vamos lá. Próxima. Há uma ligação direta entre essa queda e o uso intensivo de telas nas salas de aula. Mantendo-se o sentido original e a norma padrão de língua portuguesa, o período está corretamente reescrito. Ele quer saber aqui, ó. Reescrevendo aqui, tirando o verbo haver, ó, aqui, ó, ele usou o verbo haver. Haver significa existir. Há uma ligação, existe, não significa tem, então já não pode ser A e B. A, esse A com H, haver, ele nesse caso, ele significa existir. E aí, existem ou existe? Gente, uma ligação existe.
É singular, não pode ser uma ligação existem. Gasto gabarito é a letra B. Letra D. Existe uma ligação direta entre essa queda e o uso intensivo de telas na sala de aula. Letra D. Certo? Letra D para você aí, ó. Todos os dias somos surpreendidos com novas soluções baseadas em inteligência artificial, que prometem mudar a maneira como interagimos e trabalhamos. Sem dúvidas, a IA já obteve grande sucesso na otimização dos processos de trabalho nos mais diversos setores, como vendas, educação, marketing, até mesmo no setor de saúde. Vamos lá. Sobre a estrutura sintática do trecho, é correto afirmar que o trecho é formado por 6 períodos. 6 períodos, vamos lá. Vamos lá, esse primeiro termina aqui, o segundo termina aqui. Não, só tem 2 períodos, né? 2 períodos. Então já não pode ser aqui a letra A. No segundo período, a oração é coordenada sintética aditiva. Segundo período, aqui, ó. É aditiva não, né, gente? Não pode ser aditiva. Não tem nem conectivo de adição aqui. Não pode ser. O trecho é formado por 2 períodos simples e um composto. 2 períodos simples e um composto, gente. Será? 2 períodos. Deixa eu ver. Não, gente. Só tem 2 períodos. Não foi que a gente conferiu? Ó. 2 períodos. Primeiro, segundo. Também não pode ser. Você nem precisa saber muito o que era gramática. Só, você percebe? Você está acertando essa questão porque você soube que oração, número de verbos identifica o número de orações. Você sabe onde que uma oração termina, que é no ponto. Ele diz que existem 2 períodos simples e um composto, 3, sendo que a gente viu que só tem 2. Então só pode ser, ó, no primeiro período, uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Prometem. Prometem o quê? Mudar. Mudar, toda essa oração está completa no verbo mudar. É uma oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo. Tá? Nas próximas aulas eu vou postar sobre esse conteúdo que também é danado de cair na prova do IFMA, tá? Gabarito letra D. Tá? Então eu fico por aqui. Espero que você tenha aprendido o que é frase, oração e período. É um assunto que sempre cai. Está aqui meu Instagram. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever e de compartilhar esse vídeo. Forte abraço, meu querido. Até a próxima.